Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa nossa atividade 15, nós ainda falaremos sobre as placas tectônicas. Esse conceito tão importante para a gente entender o tectonismo, entender a dinâmica de transformações que ocorrem na crosta, na litosfera do nosso planeta, associada a esse fenômeno natural. Lembrando que essa atividade já faz parte da nossa revisão, sabendo que na semana que vem nós faremos a nossa prova de bloco, onde tectonismo e as características das placas tectônicas vão fazer parte da nossa discussão. Estejam atentos. Nessa atividade 15, nós vamos falar sobre as placas tectônicas e sobre algumas situações onde o seu entendimento nos ajuda a entender muita coisa. Então vamos lá, não são muitas questões e vai ajudar muito a vocês fixarem o conteúdo. Então vamos lá, questão 1. A costa oeste dos Estados Unidos da América, especialmente a Califórnia, é um dos lugares com a maior atividade sísmica do planeta. A falha de San Andreas é uma gigantesca rachadura visível, de aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão, que marca os limites entre as duas maiores placas tectônicas do planeta, a placa norte-americana e a placa do Pacífico. O deslizamento entre as placas causa grande instabilidade em todo o território do estado da Califórnia e foi a principal causa do violento terremoto que abalou a cidade de São Francisco no ano de 1906. Então, essa falha de San Andreas é um evento geológico que muitas pessoas vão até a Califórnia para conhecer, porque ela é muito famosa e ela tem uma extensão considerável. Aquela região é conhecida por uma forte atividade sísmica que é registrada e a gente precisa entender quais foram os processos geológicos que possibilitaram aquela formação. Lembrando que, como a gente tem visto aqui nas nossas discussões, a gente tem aí alguns países que são, assim, regiões onde a gente tem muita atividade sísmica, como o Japão, o Chile e os Estados Unidos, porque eles têm uma associação, as regiões que mais sofrem geralmente estão perto dos limites entre duas placas tectônicas, na maioria dos casos. Então, sobre essa falha geológica San Andreas, que é muito famosa, podemos afirmar que ela é o resultado dos intensos terremotos que assolam a região. A sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas. C. A sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre. Ou D. Ela se formou graças ao movimento do deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. Então, a primeira coisa que você tem que definir e deixar bem claro nos seus estudos. Essa falha de San Andreas é decorrente da atividade, da movimentação das placas tectônicas que eu tenho nessa região? Você vai fazer as suas leituras, vai analisar o contexto da questão e vai julgar. Se você julgar que sim, você vai identificar como esse movimento ocorre. E se você julgar que não, você também vai ter que encontrar a alternativa que se encaixa dentro do que você entendeu. Então, essa questão envolve muita interpretação, vocês fazerem pesquisa, porque estudar esse conteúdo utilizando exemplos de regiões e de manifestações que existem, que são conhecidas no planeta, é a melhor forma de você fixar o conhecimento. Porque toda vez que você estiver pesquisando alguma coisa e ver o termo falha de San Andreas, você vai se lembrar de todas as características associadas a essa característica do relevo dos Estados Unidos. Tranquilo? Questão 2. A teoria da deriva continental, desenvolvida pelo geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener, que viveu entre 1880 e 1930, é uma importante ferramenta para a compreensão das características da crosta terrestre, especialmente da origem e características das placas tectônicas, identificadas atualmente, e dos continentes que compõem a litosfera.
Ou seja, a partir do estudo dessa teoria, que assim sofreu bastante para ser aceita, não foi algo que foi aceito de primeira pelos cientistas da época, elas nos ajudam hoje a entender um pouquinho da característica da formação dos continentes e também sobre as placas tectônicas. Mas eu quero que, com base em todo esse conhecimento e que a gente já falou sobre a teoria da deriva continental, eu quero que você assinale a alternativa que melhor define a teoria da deriva continental. Onde a resposta correta aqui vai ser bem clara. Eu tenho certeza que quem leu o que é a teoria da deriva continental, o que ela considera, não vai ter dificuldade de responder essa questão. Então vamos lá. Alternativa A é a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas. B é o sistema de classificação dos continentes conforme as suas respectivas origens. C é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças à ação tectônica das placas. E o item D é o postulado da economia, que debate acerca da dependência financeira dos continentes do mundo em relação à Europa. E, por fim, letra E, é a lenda relacionada à existência de um continente perdido, denominado Atlântico. Então, você vai revisar o que essa teoria da deriva continental traz, o que ela especifica e vai descobrir, identificar qual dessas alternativas realmente traz um conceito coeso, coerente e que de fato está de acordo com tudo que o Alfred apresentou lá há muito tempo atrás, mas que até hoje faz muito sentido. Certinho? Questão 3. Nas alternativas a seguir, somente uma delas não contém fenômenos que se formam como consequência dos movimentos de convecção existentes na camada sobre a crosta terrestre. Essa alternativa é A, abalos sísmicos, B, erupções vulcânicas, C, existência de desertos ou D, movimento das placas tectônicas. Então, nós temos os movimentos de convecção que vão existir na camada sobre a crosta terrestre e que nos ajuda a entender vários fenômenos. Você vai marcar a alternativa que não traz um exemplo desse tipo de situação. Então, aí você vai precisar revisar o que é um movimento de convecção, quando ele acontece e quais são os exemplos para você conseguir responder. Lembrando que essa atividade também é revisão, então é bom para vocês fixarem, porque a nossa prova se aproxima, certinho? Questão 4. As placas tectônicas vizinhas podem apresentar 3 tipos de movimentos, uma em relação à outra. Então, a gente tem um movimento convergente, quando uma mergulha por baixo da outra, o divergente, que é quando uma se afasta da outra, com lava emergindo entre elas, e a gente tem o deslizamento lateral ou conservativo, quando cada placa conserva o seu tamanho, pois não há sobreposição nem afastamento. De acordo com esses movimentos, os cientistas classificam os limites das placas tectônicas como convergentes, divergentes ou conservativos. Então, como a gente já viu em aula, de acordo com os movimentos que as placas tectônicas realizam, a gente pode classificar em 3 tipos: convergentes, divergentes ou conservativos. E aí a missão de vocês é analisarem essa figura aqui, ó. Essa figura, ela mostra várias placas tectônicas que existem. Por exemplo, aqui eu tenho a placa africana, aqui eu tenho a placa antártica, a placa australiana, a placa sul-americana, que é onde nós estamos, a placa de Nazca, a placa caribenha e por aí vai. E aí a gente tem aqui também que as setinhas mostram qual é o movimento que ocorre nos limites dessas placas, que são as áreas onde eu tenho as bordas de 2 placas tectônicas bem próximas. Então, por exemplo, quando as 2 setinhas estão no mesmo sentido, significa que essas placas estão se encontrando.
Quando as setinhas estão em direção opostas, significa que elas estão se separando. Então, você vai analisar muito bem o sentido desse movimento para conseguir responder a questão. O que a questão pede? Esta figura, qual figura? É essa figura acima aqui. Ela mostra o planisfério com a representação das placas tectônicas e as setas que indicam os movimentos relativos entre as placas vizinhas, ou seja, placas que estão muito próximas. O limite entre as placas de Nazca e Sul-Americana é do tipo A, conservativo, B, divergente, C, convergente ou D, sem classificação definida. Então, você vai pegar aqui, ó, a região onde a gente tem a placa sul-americana e a placa de Nazca. Olha aqui, ó. Essa região aqui. Vocês estão observando que as setinhas mostram que nesse caso aqui, ó, essas duas placas, elas estão se aproximando ou se afastando? Elas estão se aproximando. Se elas estão se aproximando, qual é o nome que eu dou a esse limite? É um limite conservativo? É um limite divergente? É um limite convergente ou não tem classificação definida? Então, você vai analisar e vai marcar a alternativa certa. Eu já posso aqui falar para vocês que a letra D não vai ser, porque não existe movimento sem uma classificação definida. Então, ou ele vai ser conservativo, ou ele vai ser divergente, ou ele vai ser convergente. E aí, você vai relembrar a classificação de cada um para você conseguir fazer. E a questão 5, mas não menos importante, o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martim Vaz e os rochedos de São Pedro e São Paulo são ilhas oceânicas brasileiras, pertencem ao território brasileiro. Considerando que essas ilhas não guardam nenhuma relação com o relevo continental, é correto dizer que a sua origem está vinculada a... Então, nós temos aí alternativas que vão tentar explicar qual é a origem dessas ilhas, sabendo que a formação delas não tem uma relação com o relevo continental. Então, vamos lá, alternativa A, o soerguimento de blocos falhados. Então, foi esse processo que ocasionou a formação dessas ilhas, que são tão conhecidas no nosso país. B, dobramentos terciários. C, vulcanismo submarino. Letra D, ascensão do nível do mar, ou E, acumulação de corais. A gente já falou sobre essas ilhas durante a aula. Tem questão na nossa prova de bloco falando sobre ela, então é muito importante que você nesse momento revise qual é o principal processo que acarretou na formação dessas ilhas, que são muito importantes para a gente entender um tipo de fenômeno específico, que vai gerar essa morfologia. E se vocês, por exemplo, conhecessem mais sobre esse assunto, tivessem a oportunidade de conhecer essa ilha, com toda certeza vocês iam observar traços marcantes no relevo, e aí vocês teriam mais certeza ainda da resposta correta. Então, pessoal, a atividade é essa. A proposta é revisar e, ao mesmo tempo, trabalhar o conteúdo que nós estamos desenvolvendo aqui. Eu espero que vocês consigam fazer a atividade até o nosso prazo de correção, porque já vai funcionar como uma revisão de prova. Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenham ficado com dúvidas em relação aos enunciados de cada questão. E, como sempre, qualquer dúvida, contem comigo. Me procurem no horário de aula e estejam prontos, se organizem para participar da correção, que é um momento valiosíssimo e imperdível. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a nossa correção. Bons estudos!